E aí, galera, beleza? Beleza? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia com o professor Paulo Zucolotto. Hoje a nossa aula número 13. Vamos falar dos conflitos atuais no mundo. Ou seja, como eu havia dito vocês, né, há duas aulinhas atrás, né, vamos falar um pouco dos conflitos que chamam a atenção na atualidade de forma midiática. Então, assim sendo, elencando aí alguns conflitos, inclusive já até falamos de alguns deles, e aí a gente até passa mais rápido um pouquinho. Vamos falar da questão do problema da Coreia do Norte, né? Vamos falar da questão da crise, né, entre Myanmar e Bangladesh, né, a Rohingya. Vamos falar do conflito no Afeganistão, no Iêmen, a Primavera Árabe, né, a questão do conflito na Síria, conflitos na África, como Sudão do Sul, Nigéria, Congo, né, e também a questão da Ucrânia e a Caxemira, né, que nós vimos recente, né, vamos passar um pouquinho sobre a questão. Né, e aí, só relembrando, né, que, como gênese desses conflitos, nós temos diferenças étnicas, religiosas, controle de recursos naturais, petróleo e tudo mais. Né? E aí é quando nós vamos começar a elencar cada um desses. Falando um pouquinho da Coreia do Norte, só relembrando, né, a Coreia do Norte ela é regida por um ditador, né, o Kim Jong-un, né, que é filho do Kim Jong-il, né, que é um I e dois Lzinhos. Né, ele ascendeu ao poder, né, o pai dele já era uma pessoa altamente instável, e quando este ascendeu ao poder, né, tornou-se ainda, né, mais instável ainda. Né, e aí foi a hora que a Coreia do Norte, né, com todas as suas peculiaridades, chama a atenção do mundo, pois, né, vive um regime ditatorial, né, e nesse regime ditatorial, né, a população ela não tem praticamente nenhum direito. Por exemplo, só a título de curiosidade, um amigo meu ele visitou a Coreia do Norte, né, ele passou um tempo na Coreia do Sul e foi até a Coreia do Norte fazer uma visita, né, acima do paralelo 38. Né, e aí o que acontece? Ele, ao entrar, né, com a sua máquina fotográfica e fazer algumas fotos, ele era direcionado no que ele ia fotografar. Ele não podia fotografar aleatoriamente. E quando ele saiu, né, ele teve que mostrar, ele foi revistado e teve que mostrar todas as imagens que ele captou da Coreia do Norte. Se as imagens não fossem conforme os agentes sensores queriam, a imagem era deletada. Né? Então, estamos falando de uma nação, né, que é regida, né, por um presidente com mãos de ferro. E aí é quando a Coreia do Norte, né, ela literalmente lança informações, né, de uma corrida armamentista, de uma produção de armas, né, de poder, vamos dizer assim, de destruição bem representativos, e faz com que os Estados Unidos, teoricamente falando, seu grande rival, né, fique aí em uma situação de alarme constante. Né? E aí, com isso, né, os Estados Unidos acabam por pressionar, né, países vizinhos, como a própria Coreia do Sul, China ou Japão, para tentar, né, fazer com que estes possam ali intervir, né, em acordos com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E aí, com isso, o que acontece? Os norte-americanos constantemente vão, né, à mídia, né, assim como os norte-coreanos, também vão expor, né, como se fosse, em tese, uma corrida armamentista que se tinha ali à época, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, está acontecendo literalmente agora. Né? Porém, né, em 2018, né, nós tivemos aí que Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, fizeram um aceno diplomático, né, e no caso aí, os norte-coreanos, né, eles pegaram algumas áreas de teste nuclear e eliminaram essas áreas, ou seja, eles não mais farão aí uso de testes para armas nucleares, o que é, no caso aí, algo visto com bons olhos, né, pelo mundo, uma vez que, né, ao diminuir a área de teste, teoricamente, a diminuição do seu arsenal bélico. Né, a crise de Rohingya, né, entre Myanmar e Bangladesh, né, se dá em cima da questão de fluxos migratórios. Né, ou seja, em 2018, né, nós tivemos aí, né, um histórico de perseguições, né, um histórico de migrações, onde teremos uma minoria que vive ali e que passa, né, a ser bastante perseguida, né, principalmente, por incrível que pareça, né, por budistas, né, uma vez que os budistas aí fazem parte da maioria e que, inclusive,
citam a questão de se fazer uma limpeza étnica, né, na região de Mianmar e Bangladesh. Essa população, né, é uma população, né, de cunho islâmico, né, 5%, né, da população, né, de em torno de 60 milhões de habitantes, e que eles têm, né, uma origem bengali. Né? Em 48, o país tornou-se independente, né, e eles passaram, né, no caso aí, a ser vítimas de repressão e de perseguição, né, num contexto, né, muito parecido com o da Índia, né, de serem inclusive associados à impureza, né, sendo rechaçados, né, sofrendo ali com preconceitos e perseguições. E aí o que acontece? Né, você vai perceber que a, a ONU já tentou intervir, né, na situação, né, já tentou combater, só que você vai ter um tradicionalismo bem representativo ali, e que inclusive os budistas nem reconhecem, né, a questão do termo, né, Rohingya, né, eles chamam de bengalis muçulmanos, né, como uma forma preconceituosa, né, de taxá-los. Né, e aí é quando eles lançam mão, né, inclusive de políticas de incentivo à segregação, né, e à expulsão dessa população. Né? Já o conflito no Afeganistão, que é um conflito recente também, né? Ou seja, é recente a questão da sua efervescência, né? Mas é algo que vem desde 79, né? Já acontecendo. Ele, né, vamos dizer assim, a brasa desse conflito, ela recebeu um sopro, né, no ano de 2001, né, uma vez que o Afeganistão fora acusado, né, de estar dando guarita, né, de estar dando, vamos dizer assim, esconderijo tanto para o Talibã quanto para o Osama Bin Laden. E aí, com isso, né, o presidente, né, George H.W. Bush, né, promoveu a chamada guerra contra o terror, né, e fez uma incursão, né, contra o Afeganistão. E aí, automaticamente, essa incursão, né, eles estavam querendo buscar, né, o Osama Bin Laden, né, mas a incursão não deu certo, né, eles buscaram em várias regiões do Afeganistão, e em 2003, não encontrando Osama no Afeganistão, né, incursaram ali contra o Iraque. Mas só relembrando, né, o Osama Bin Laden ele fora capturado, né, em 2011, né, após alguns eventos, né, algumas batalhas, né, isso inclusive foi retratado em um filme chamado A Hora Mais Escura. E aí, né, nós vamos começar a ver que esse regime talibã, né, associado à Al-Qaeda, né, começa a gerar, né, uma certa inconveniência ao governo norte-americano. E aí o que acontece? O grande problema dos Estados Unidos em tentar vencer, né, os talibãs e a Al-Qaeda é que a organização terrorista Al-Qaeda, da qual você tem a figura ali dos talibãs, né, inseridos nela, é que é uma organização terrorista não vertical, mas uma organização terrorista celular, ou seja, são inúmeras células terroristas independentes e que vão estar promovendo aí as suas ações, né, espalhadas pelo território afegão. Né? O conflito no Iêmen é um outro que chama, né, a atenção, né, uma vez que estamos falando de um país extremamente pobre, né, onde você vai ter aí, né, o governo Mansur, né, al-Hadi, né, apoiado por uma coalizão, né, do regime muçulmano sunita, né, e tendo apoio do país Arábia Saudita. E do outro lado, né, uma milícia, né, que é xiita, né, que são os rebeldes Houthis, né, e que já estão em um conflito aí de forma generalizada, né, desde 2015. Né, nós teremos aí um quadro aí de mais de 8 mil mortos, né, muitas pessoas feridas, né, e infelizmente, né, os ataques aéreos vão estar acontecendo por essa coalizão, né, árabe, né, com o apoio da Arábia Saudita. E aí é quando, né, eles vão estar fazendo uso, né, de uma guerra muito suja, uma vez que esse país pobre ele necessita de apoio humanitário. E aí o que acontece, né, essas duas, né, estruturas rivais, eles fazem uso da fome, né, como uma forma de chamar a atenção, ou seja, toda ajuda humanitária que chega ali, eles acabam, entre aspas, desviando, tomando, né, e gerando ali, né, uma situação de pobreza, miséria e fome generalizada. Né, além, né, de uma propagação de doenças, né, devido à inanição muito grande. Quando falamos de conflito recente, a Primavera Árabe, literalmente falando,
ela recebe esse nome por quê? Porque cada revolução que acontecera, eles deram o nome de uma flor, né? E aí por isso o nome Primavera Árabe, né? Foi um conflito que começou, né, em 2010 e que de forma lenta e gradual, né, ele foi tomando proporção, foi ganhando corpo, foi ganhando uma ação midiática via redes sociais, né? E aí foi a hora que toda essa insatisfação acabou com a derrubada de inúmeros regimes ditatoriais. E aí o que vai acontecer? Né? Nós vamos começar a entender que esse processo chamado Primavera Árabe, né, foi, digamos assim, o gatilho, né, a chama inicial hoje de um dos maiores conflitos que nós temos na atualidade, que é o conflito na Síria, né, contra o governo do Bashar al-Assad. Né? Mas aí vamos entender um pouquinho o que vem a ser essa Primavera Árabe. Né? Nós temos aí que a população vivendo em uma situação de extrema pobreza, né? Nós vamos ter que em 2011, né, alguns jovens foram presos na Síria, né, por criticar o governo, fazer pichações. E eles foram presos, né, e aí foi quando, né, começou a haver ali manifestações, né, em razão dessas prisões, por contestarem, né, um governo que estava colocando a sua população em um regime de pobreza fora do comum. E aí essas manifestações foram rechaçadas com mais força ainda, né? O governo de Bashar al-Assad, ele, né, reprimiu, né, com muita veemência, e aí foi a hora que vamos dizer assim, essas rebeliões, elas acabaram por se espalhar, ou seja, todos aqueles que incursaram contra esse governo ditatorial deram, vamos dizer assim, força, deram ânimo a outros governos ditatoriais de outras nacionalidades de se levantarem contra eles. Né? E aí, né, só pegando, né, nós vamos começar a entender que as redes de comunicação, dentro de um contexto de terceira revolução industrial, foram primordiais. E aí, de 2012 em diante, a Primavera Árabe ela foi queimando como um rastilho de pólvora. Né? Ou seja, você vai perceber aí, né, que os países, de forma lenta e gradual, eles foram, né, os ditadores sendo derrubados, né, como Muammar Gaddafi, né, o próprio Bashar al-Assad na Síria, né, ele está passando por um momento singular, né, uma vez que o conflito na Síria ele é tão sério, porque você vai ter o governo, né, do al-Assad brigando para se manter no poder, um grupo de mercenários querendo tomar o poder, o exército querendo tomar o poder e o Estado Islâmico querendo tomar o poder. E aí o que acontece? Você vai ter uma guerra literalmente, né, sem precedentes, né, sem fim. Né? E aí é quando os próprios analistas colocam, né, que o problema ali é uma guerra dentro de uma guerra. E aí, só para a gente entender, né, a própria guerra da Síria, você vai ter aí uma bipolarização. Tanto os Estados Unidos quanto a questão, né, da Rússia, eles têm interesses em lados opostos. Os Estados Unidos querem derrubar al-Assad. Os russos querem manter al-Assad no poder. Né? Por quê? Porque o al-Assad, né, tem relações econômicas estreitas com o governo russo. E aí é quando os analistas colocam que temos aí uma nova Guerra Fria, né, em emergência. Já no continente africano, nós temos um problema, que é a questão do Sudão do Sul, né, onde, né, a Guerra Civil Sudanesa, né, já vem de 83 até 2005, né, gerando ali inúmeros problemas, mas a gente tem que entender que essa guerra é uma guerra religiosa. No caso aí, né, entre islâmicos, né, entre muçulmanos, né, e populações, né, tanto cristãs quanto animistas. E aí o que vai acontecer? Né, esses conflitos, né, eles fazem com que a porção, né, sul do Sudão, que tem uma certa autonomia, queira se separar, né, da sua porção norte. E aí o que acontece? O Sudão do Sul, dentro desse contexto, né, de um conflito praticamente quase que interminável, fez com que, né, infelizmente, surgissem aí grupos, né, para poder, né, chamar a atenção do mundo quanto a essa questão. Né? E aí esses grupos atacam organizações humanitárias como Médicos Sem Fronteiras, campos de refugiado, entre outros. Né? E um exemplo, né, desses grupos ali, nós temos o Boko Haram.
né, esse grupo Boko Haram, ele promove, né, infelizmente, né, inúmeros eventos, né, principalmente atentados, né, para poder chamar a atenção do mundo, né, inclusive atingindo países vizinhos. Pois bem, vamos então agora falar da questão do continente africano, né, o separatismo do Sudão do Sul. Né, a Guerra Civil Sudanesa está aí de 83, né, até 2005, né, onde você vai ter aí a questão religiosa. Né? Essa questão religiosa, você vai ter o norte muçulmano, né, tentando aí impor leis islâmicas, né, à porção sul, né, do Sudão, que é cristã, né, animista. E aí esse conflito, ele já durando 20 anos, né, você vai ter aí, né, várias pessoas que migraram, que fugiram, que foram mortas, né, em um quadro de fome e miséria bem representativo. Né? Atualmente, eles vivem, né, inúmeros problemas, né, quanto à questão de refugiados. Né? Esse conflito ele é travado, né, entre rivais, né, do presidente, né, com o presidente que está tentando, né, impor, né, uma legislação islâmica, né, ou seja, em tese, como se fosse uma teocracia, né, e a arma de guerra deles é o corte de fornecimento, tanto de alimento quanto de ajuda humanitária, como, por exemplo, no caso dos Médicos Sem Fronteira. E aí, em recentes acordos, né, com a ONU, né, com alguns países vizinhos, né, eles começaram a tentar aí pleitear, né, um acordo de paz, né, mas visando evitar esse processo de separação. Né, mas o acordo de paz, né, proposto, né, em agosto de 2008, né, ele fora iniciado, mas não fora terminado ainda. Um outro caso que chama atenção em território africano é a questão da Nigéria. Nós temos que lembrar que a Nigéria, teoricamente falando, ela é a economia mais representativa do continente africano, principalmente relacionada ao petróleo, né? Onde hoje temos a Nigéria, temos o Egito e temos a África do Sul, né? Como os três países emergentes, né, do território africano. E a Nigéria, desses três países, tem uma maior economia. Só que o problema ali é um conflito, né, que ocorre, né, entre um grupo chamado Boko Haram, que é um grupo terrorista que tenta tomar o poder. Né, esse grupo ele vem de uma orientação islâmica, né, tenta impor ali a questão, né, de uma religiosidade islâmica, e eles chamaram a atenção, né, quando em 2014 eles sequestraram, né, mais de 270 mulheres e meninas, né, para vendê-las, né, e transformá-las em escravas sexuais. Né, e aí, com isso, né, o mundo ficou abismado, né, houve uma mortandade, e uma coisa que constantemente o Boko Haram ele proporciona, e isso a ONU tenta intervir a todo momento, infelizmente é a questão do uso de crianças bombas. Né? Eles já usaram mais de 80 crianças como crianças bombas, ou seja, dão um alimento para a criança, botam uma mochila nas costas, manda ela entrar num determinado local, né? E através de celular eles, né, lançam mão aí de um artefato explosivo para poder destruir o que eles querem. Né? E só relembrando, né, a busca que eles têm aí é justamente por recursos naturais, né, e terras férteis. No Congo, uma outra região do continente africano, temos um conflito que já é, em partes, bastante duradouro. Né? E aí, quando nós pegamos e analisamos no ano de 2017, já teríamos aí um total, né, de 4,2 milhões de pessoas, né, sendo atingidas por esse conflito, seja na forma de mutilação, seja na forma de morte, seja na questão do risco da fome, onde, né, essa região, né, você vai ter um desenrolar, né, da Segunda Guerra Mundial, né, acontecendo ali. Né, uma vez que a região do Congo, nós temos que lembrar o seguinte, ela é detentora da floresta equatorial do Congo, uma área de recursos naturais tão grandiosos quanto a nossa floresta amazônica. E aí, a posse, né, desses recursos faz parte aí da gênese desses conflitos. O conflito, né, vamos dizer assim, durou
né, de 98 até 2003, né, e esse conflito ali no Congo é chamado de o Holocausto Africano, uma vez que a mortandade ali fora, né, extremamente representativa. A maior parte, né, desses países da África subsaariana, né, eles sofrem, né, com seus recursos, ou seja, são países que apresentam uma riqueza representativa, porém, né, eles são amaldiçoados, infelizmente, né, como se fosse uma maldição. São ricos em diamante, ricos em ouro, ricos em petróleo, rico em platina, rico em água, rico em vegetação, né, em biodiversidade, porém, né, o seu processo de exploração transforma isso em uma maldição. E aí, meus lindos, só para finalizar aí, a questão do separatismo na Ucrânia, né, uma ex-república soviética, onde você vai ter aí, né, o Yanukovych, que é o presidente da Ucrânia, ele assinou acordos, né, de pacto com a Rússia, né, por causa da questão do gás. Né, só que a Ucrânia quer, vamos dizer assim, né, a separação de uma parte e eles não aceitam, uma vez que a Rússia tem um interesse estratégico nessa região. E aí é quando você vai perceber que antigas potências, né, mundiais, até então de um contexto de Guerra Fria, começam a querer intervir, né, nessa questão do separatismo ucraniano. Né? E aí você vai ver que agora né, os atuais países, né, do bloco chamado Comunidade dos Estados Independentes, eles começam a tentar bater de frente, né, com uma imposição soviética. Só que, querendo ou não, a Rússia ainda tem um poder bastante representativo. A Caxemira, como nós vimos, né, é aquele contextozinho onde nós vamos ter uma disputa, né, entre a Índia e o Paquistão, vimos há pouco tempo, né, então é uma disputa onde você vai ter tanto a questão religiosa quanto a questão pelo recurso natural, água, certo? E aí os britânicos, né, vão estar intervindo do lado indiano, né, e o lado, né, no caso aí paquistanês, fica em partes a ver navio. Então, tivemos a questão de testes nucleares realizados de ambas as partes, né, e uma coisa que chamou a atenção do mundo, né, uma vez que são duas nações, né, com certa instabilidade, né, e com um arsenal nuclear em mãos, né, e que pode estar gerando aí um novo problema. Só para finalizar a nossa aula, temos aqui um mapinha, né, do continente africano, com a divisão política e a divisão, no caso aí, étnica, né, mostrando aí um quantitativo étnico bem representativo antes da colonização. E aí ele tem algumas afirmativas. Lendo as afirmativas, a brutal diferença entre as fronteiras políticas e fronteiras étnicas do continente africano aponta para uma artificialidade da divisão com o objetivo de atender apenas o interesse da maior potência capitalista? Não. Galera, apareceu apenas, tem um erro. Então essa 1 já está errada. Olha 2. As fronteiras políticas jogaram a África em uma situação de constante tensão ao desprezar a diversidade étnica, acirrando conflitos. A 2 está correta. Então a 1 está errada, porque fala apenas o interesse de um país, não foram vários. A 2 está correta. Aí a 3, né? Então já eliminaríamos a letra A, já eliminaríamos a letra C, já eliminaríamos a letra D. Ficamos entre a letra B e a letra E. A questão número 3, as fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo após a independência fizeram da África um continente marcado por guerras, golpes de Estado, conflitos étnicos e religiosos. Certinho. Então, se a 2 e 3 estão corretas, gabarito letra E. Meus queridos, valeu. Essa foi uma aulinha de geografia, né, falando sobre os conflitos atuais. Leiam, estudem, acessem. Agora é hora de vocês. Um abraço do Prof. Paulo. Valeu, galera. Abraço.